Boa tarde a todos. Dentro do tema geral, território, poder e cidadania, o nosso recorte foi sobre as comunidades ciganas, tendo como título o processo de exclusão e a luta por direitos dos povos ciganos de etnia Calon em Ibirité, Minas Gerais. Os integrantes do grupo são Daniel Diniz, Davi Lourenço, Gabriel Santos, Gabriel Frade, Jasmine Gomes, Laísa Lohane, Letícia Aquino e Rian Marques. Minas Gerais é um estado que abriga variadas etnias e culturas, porém, algumas são invisíveis perante a sociedade. A comunidade cigana em Ibirité trava uma luta há anos pela regularização do espaço onde vivem para terem acesso aos direitos básicos defendidos pela Constituição. Atualmente no Brasil, existem cerca de 3 etnias ciganas: Calum, Rum e Sinti. Essas diferentes etnias vieram para o Brasil em momentos distintos da história e possuem origens, línguas, tradições, costumes e crenças específicas. O grupo teve como hipótese de que os ciganos de Ibirité são negligenciados pelo poder público, o que torna a qualidade de vida dessa comunidade mais precária, de forma que os indivíduos dessas famílias são levados a ocupar, na maioria das vezes, empregos informais. E outro fator que contribui para essa situação é o evidente baixo acesso à educação formal. Portanto, acreditamos que sim, que a sociedade enxerga os ciganos como pessoas marginais. No entanto, evidencia-nos que essa marginalização é oriunda principalmente do tratamento ou negligenciamento governamental. Na justificativa, historicamente, diversos povos foram marginalizados nos espaços urbanos. Nessa perspectiva, o motor da investigação é entender de que modo ocorre o tratamento social e governamental em relação à comunidade Calon. E essa necessidade é justificada na função social da geografia humana, que, sobretudo, deve examinar sensivelmente os fenômenos que envolvem diferentes comunidades em nossos espaços urbanos. Permitir que essas vozes emergem é o principal passo para a verificação de possíveis imprudências no tratamento social e, consequentemente, sugerir parâmetros que possam mudar essa realidade. A pesquisa traz como objetivo geral estudar as condições de sobrevivência da comunidade cigana Calon no acampamento São Pedro, em Ibirité, Minas Gerais, no que se faz referente à regularização da terra que habitam, os possíveis obstáculos de preservação de sua cultura, crenças e tradições. Dada a proporção, como objetivo específico, é importante descrever como as políticas públicas são aplicadas a essas pessoas, se de algum modo ocorre suporte jurídico institucional para a formalização e documentação dessa comunidade tradicional. Juntamente a isso, buscamos analisar se ocorre a formalização e titulação do território ocupado pelos ciganos Calon. Analisar se a comunidade tem acesso à educação e empregabilidade formal. E, por fim, examinar se a sociedade de Ibirité promove algum tipo de preconceito no tratamento com os ciganos Calon. Na perspectiva de Flick, 2004, ele propõe que a pesquisa qualitativa não é desenvolvida por meio de uma teoria ou abordagem metodológica restritiva e pode empregar, simultaneamente, posturas e métodos que se complementam, como entrevistas, questionários, observações e grupos focais. Seguido da revisão pontual da literatura etnográfica acerca dos povos ciganos, foram elaboradas entrevistas qualitativas semi-estruturadas, gravadas em áudio, por meio de contatos virtuais estabelecidos com Valdinalva Barbosa dos Santos, natural de Eunápolis, cigana de etnia Calon. Valdinalva tem 47 anos e é co-presidente da Associação Estadual Cultural dos Direitos e da Defesa do Povo Cigano, integrante do Conselho Estadual da Promoção e da Igualdade Racial, é ativista pelos direitos dos povos ciganos e liderança no quesito representatividade do acampamento cigano São Pedro, em Ibirité. É importante ressaltar que, em decorrência da contemporânea crise sanitária pandêmica do vírus Covid-19, as propostas metodológicas foram pensadas dentro das diretrizes da Organização Mundial da Saúde e, deste modo, não realizamos trabalhos de campo etnográficos. Como parte integrante do processo de construção dessa proposta de estudo e com a finalidade de buscar o aporte teórico-conceitual, privilegiou-se então uma reflexão sobre alguns conceitos geográficos relevantes à discussão da nossa temática, sendo eles território, territorialidade, cultura, patrimônio, tradição e cidadania. Contextualização histórica dos ciganos e sua entrada no Brasil. O surgimento dos povos ciganos na Europa Ocidental
ocorreu a partir do início do século XV, e, desde então, por terem condutas que não eram consideradas compatíveis com os costumes e valores culturais europeus, os ciganos começaram a ser definidos por alguns estereótipos, sendo eles considerados nômades, pois não permaneciam muito tempo no mesmo lugar, também eram considerados parasitas, que aproveitavam da credulidade do povo e viviam mendigando, eram adversos ao trabalho regular, eram considerados pagãos, que não possuíam religião própria e não acreditavam em Deus. Sendo assim, todos os países europeus passaram a perseguir violentamente os ciganos na tentativa de exterminá-los. A entrada oficial dos ciganos no Brasil se deu no ano de 1574, com a chegada do cigano João Torres e a sua família, que foram punidos com a migração forçada para a colônia. A origem dos ciganos no Brasil está associada a perseguições que aconteceram ao povo cigano em Portugal, por volta do século XVI. O governo português utilizava como punição para aqueles que desrespeitavam as leis a deportação do país, tendo a colônia brasileira como principal destino. Os ciganos eram criminalizados pelo fato de exercerem suas práticas culturais e por todas as particularidades que os cercavam. No início do século XVIII, foram adotadas medidas por parte dos governadores proibindo o uso da língua e gírias ciganas. Isso foi no intuito de extinguir as mesmas. E com isso, os povos ciganos sofreram diversos atentados contra a sua cultura. Isso foi por meio de leis que tentavam apagar seus costumes e memórias da história. O nomadismo é uma das características que talvez mais se destaca quando se pensa em povos ciganos. E esse nomadismo cigano é fruto de perseguições, punições, expulsões e escravidão ao longo dos séculos, e obrigando assim a procurarem novos lugares. E esse nomadismo contribuiu para que a cultura cigana se tornasse ágrafa, ou seja, sem nenhum registro escrito. E os registros do modo de vida cigana, eles eram feitos pela ótica não cigana, e por conta disso, muitas vezes, esses registros eram carregados de estereótipos negativos. E em vários estados brasileiros, os ciganos foram alvo de perseguições e expulsões, onde, por exemplo, criou-se uma rede de expulsão desses povos, como em Minas Gerais, eles expulsavam os ciganos para São Paulo, que os expulsava para o Rio de Janeiro e assim por diante. E o melhor lugar para os ciganos seriam sempre nos bairros mais apertados e com menos infraestrutura, e também em estados e países vizinhos mais distantes, mas nunca no local onde se instalavam. Um olhar sobre a cultura cigana. No Brasil, os ciganos sempre estiveram à mercê dos ideais de civilização e progresso do país. E a população, de maneira geral, os define como pessoas incivilizadas, inúteis à sociedade, vândalos, ou seja, uma anomalia social e racial. E em Minas, no fim do século XIX e início do século XX, ocorreram diversos confrontos entre a polícia e a população cigana. E esses confrontos foram chamados pelos relatórios da polícia e jornais da época como correria de ciganos, pois durante as perseguições provocava uma correria desordenada pelas ruas durante as perseguições. E os ciganos conservam especialidades características da sua identidade, costumes, cultura e tradições de seus distintos grupos. E uma dessas características, especialmente, é o uso do nome, pois quando eles chegavam nos locais para morar, eles tinham o hábito de alterar os seus nomes para que eles conseguissem fazer transações comerciais com as pessoas não ciganas. E o comércio foi uma das atividades econômicas utilizadas pelos ciganos do Brasil, contendo as mais diversas formas de mercadorias, como, por exemplo, a venda de cavalos e mulas, e produtos artesanais como produtos de limpeza e peças de decoração. E, além disso, eles também realizavam trocas. O uso de trajes característicos é outro símbolo significativo da identidade cigana. Em alguns momentos específicos, os ciganos precisavam fazer o uso de trajes diferenciados para fugir dos estigmas e dos estereótipos a eles empregados. Assim, eles usavam essa tática para não serem classificados como ciganos. A troca de trajes era mais comum entre os homens ciganos, como podemos observar na imagem 1. É uma foto retirada pela Polícia Mineira.
Os homens faziam uso de chapéus, paletós, roupas sociais. Sendo assim, eles conseguiam fazer as transações das mercadorias e não corriam o risco de perder nenhuma venda por serem ciganos. As mulheres já mantinham os trajes característicos ciganos, como visto aqui na imagem 2. Como elas não precisavam vender produtos ainda, elas podiam ficar no acampamento e utilizavam as roupas tradicionais. As vestimentas e os adereços utilizados pelos ciganos proporcionam a eles a visibilidade e a identidade cultural perante a sua própria comunidade e ao povo não cigano. Sendo assim, os adornos, as joias, os dentes de ouro, eles caracterizam e sinalizam o pertencimento à comunidade cigana, e eles também preservam a identidade cultural desse povo. Atualmente, as mulheres ciganas elas continuam vestindo as roupas tradicionais, igual a gente pode ver aqui na imagem 3, porém ainda existe um preconceito acerca das roupas. Hoje em dia, as mulheres elas já podem comercializar seus produtos que fazem ali mesmo no acampamento, então para vender eles, elas precisam ainda fazer a troca da roupa. Um outro fator bem interessante da cultura cigana vai ser a organização social. Através da figura de um líder, preferencialmente do sexo masculino, eles possuem ali a figura de uma pessoa que será mais respeitada, ela que será responsável por cuidar da comunidade. Os líderes, eles podem ser a cada mudança de acampamento ou pode ter uma pessoa permanente. As mulheres elas são consideradas mais como pessoas chaves. As mulheres mais idosas e com notório respeito dentro do acampamento são nomeadas para fazer resoluções de conflitos e até mesmo para tratar assuntos de interesse do acampamento. Embora os povos ciganos eles tenham absorvido elementos de diversas sociedades por onde eles passaram, eles ainda se diferem dos outros povos, pois através da ancestralidade, eles mantiveram a herança pelo trato com a família, que é o elemento central para a vida cigana, pois será através dela, da família, que o indivíduo irá estruturar economicamente, socialmente e politicamente e também etnicamente. Agora iremos fazer a análise da entrevista. Bom, como já mencionado posteriormente, uma das ferramentas metodológicas que utilizamos foi a elaboração da entrevista. Ela ocorreu de forma online com a Valdinalva, que é representante do acampamento São Pedro em Birité. Durante a entrevista, ficou evidente a riqueza cultural desse povo, né, que foi incansavelmente desfavorecida ao longo da história. A Valdinalva ela não é apenas representante dos ciganos, mas ela é também ativa na luta por políticas públicas mais justas para o seu povo. Bom, aqui ao lado nós temos o mapa de localização da cidade de Birité. Nós não fomos autorizados a produzir um mapa com a localização exata do acampamento. Por motivos de segurança mesmo, eles preferem que isso não seja algo compartilhado. Enfim, por motivos de segurança, então, não foi possível fazer um mapa de localização do acampamento. Por meio da entrevista, a Valdinalva ela nos contou sobre o processo de exclusão do seu filho na escola pública. A Valdinalva conta que, na época, seu filho tinha 12 anos e ele afirmava que o seu grande sonho era estudar. E, assim, ele ia encorajando as outras crianças do acampamento a frequentarem a escola. Porém, as crianças se depararam com a discriminação dentro do espaço escolar. Elas sofriam demasiadamente preconceitos e exclusões que partiam dos alunos e também dos professores, e pelo único e exclusivo fato de serem ciganos. A Valdinalva conta que semanalmente as crianças do acampamento eram acusadas de roubos e sumiços de materiais dentro da escola. Bom, cabe antes de mais nada ressaltar que, embora o filho de Valdinalva considerasse um sonho estudar, a educação ela não se trata de um objetivo lúdico ou improvável, mas sim de um direito garantido por lei. E essa lei é garantida na Carta Magna e também no ordenamento jurídico. Sendo assim, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A lei garante o acesso à educação como direito de todos. Ainda assim, percebemos uma violação desses direitos. O filho de Valdinalva ele até conseguiu um êxito incentivando essas crianças, conduzi-las ao ensino básico. Mas a discriminação, ela tornou aquilo que era um sonho em algo inatingível, fazendo com que todas aquelas crianças abandonassem a escola permanentemente. Podemos indagar ainda que essa situação de exposição a preconceito, como estas, elas agem para que os ciganos criem suas resistências. É evidente que essas pessoas que estão sendo excluídas desde a infância podem passar a naturalizar essa situação, de modo a tomar para si essa exclusão perante a sociedade. A Valdinalva também foi perguntada sobre como é o acesso das comunidades ciganas aos direitos básicos: ensino educacional, saúde pública, emprego formal, saneamento básico, segurança social, dentre outros. Ela nos respondeu, abre aspas, adultos ciganos não tinham acesso à escola. Temos escolas que têm preconceito, ciganofobia, fecha aspas. A ausência de formação escolar básica dos adultos, ela pode ser justificada pela evasão escolar infantil, oriunda dos processos de exclusão anteriormente citados. Um dos aspectos positivos em relação à educação de ciganos está relacionada com a cota racial que foi citada por Valdinalva, abre aspas. Conseguimos uma cota racial para os povos ciganos nas faculdades, mas ainda não temos pessoas para ocupar esse espaço. Fecha aspas. É um fomento, do governo estadual para o ingresso de estudantes de origem cigana na Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais. Mas ainda essas cotas elas não possuem utilização. Ainda sobre a pergunta anterior, a Valdinalva cita aqui, abre aspas, no acampamento não tem saneamento básico. Nosso banheiro é o nosso mato. Infraestrutura não temos nenhuma. Atendimento de posto tem sim, mas um banheiro, saneamento básico, a gente não tem. Fecha aspas. Trouxemos aqui para ilustrar essa fala de Valdinalva a imagem 4, que é uma imagem do acampamento São Pedro, e a gente pode perceber que a infraestrutura é extremamente precária. Eles vivem em barracas de lona, não tem água encanada, não tem banheiro. E o recurso básico, como já diz o nome básico, ele é um direito de todos. E nem isso os ciganos de Ibirité possuem. Quando questionado sobre o nomadismo, que é atrelado ao povo cigano, e se, de fato, os ciganos provêm de uma cultura nômade, Valdinalva pontua que a primeira criança nascida no acampamento que eles residem possui 12 anos de idade, o que significa que esse grupo não se mudou para outro local desde então. Levando isso em consideração, ela ressalta que eles não se consideram nômades e que, pelo contrário, são expostos a essa situação por conta da expulsão da prefeitura, que não permitem com que eles possuem seu próprio território em determinado espaço, ocasionando na constante busca de um lugar para se instalar e viver com suas famílias. A indagação de que o povo cigano são nômades é conhecida popularmente na sociedade como uma característica cultural desse povo, facilitando assim que os órgãos públicos utilizem deste argumento para uma justificativa errônea de que eles não precisam de um território próprio para se instalarem permanentemente. É enfatizado as supostas características culturais de mudarem periodicamente. Valdinalva ressalta que o preconceito e a discriminação da sociedade para com seu povo são os principais obstáculos para conquistar o êxito em suas lutas em relação ao território que tanto almejam, tendo como principal foco o fato de que o seu povo merece ter seus direitos reivindicados após tantos anos de perseguição e expulsão por onde passaram. Vale ressaltar que esses órgãos públicos citados acima ainda se aproveitam dessa narrativa acerca do nomadismo cigano para negar o acesso às políticas públicas. E agora falando sobre que, recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou de que os povos ciganos seriam inseridos ao censo que deveria ter sido feito no ano de 2020. Mas, com o impasse causado pela pandemia do Covid-19, ocasionou o adiamento desse recenseamento até o momento em que a propagação da pandemia estivesse controlada. Tendo em vista que o recenseamento é feito com o intuito de atualizar as estatísticas em relação à população e adaptar as políticas para o alcance de toda a massa populacional, nossa entrevistada destaca que seria de extrema importância para que os povos ciganos que essa inclusão fosse feita às estatísticas do IBGE, pois dessa forma eles seriam finalmente reconhecidos como parte da sociedade, mesmo que representados por números, e teriam suas demandas ao menos expostas oficialmente, para então iniciar a criação de políticas públicas direcionadas ao seu povo.
É importante ressaltar também que, como no cenário atual, faz-se ainda mais urgente a realização deste recenseamento, pois com ele pode-se ter o conhecimento das demandas e necessidades da sociedade durante esse período. É necessário que o governo e o poder público estejam cientes de que a população precisa de um momento de calamidade pública e uma crise sanitária como a atual. Para os ciganos, está mais do que na hora de receberem o devido cuidado, de serem reconhecidos como cidadãos pela sociedade que fazem parte e pelo governo que estão submetidos, para assim viverem com total dignidade e terem suas lutas reivindicadas como deveriam. Também é importante ressaltar de que a Valdinalva, ela informa durante a entrevista de que o censo demográfico do IBGE seria importante também para os próprios ciganos saberem em números qual é o número da população deles, pois nem eles sabem esse dado ao certo. Indo agora para as considerações finais, evidenciou-se no início da presente pesquisa que o objetivo geral era analisar as condições de vivência da comunidade cigana Calon no acampamento São Pedro, em Ibirité, Minas Gerais, referente à regularização fundiária da terra que habitam e os obstáculos da preservação de sua cultura, crenças e tradições. Notadamente, como objetivo específico, foi estabelecido descrever como as políticas públicas são aplicadas a essas pessoas e se, de algum modo, ocorre o suporte jurídico para a formalização e documentação dessa comunidade tradicional, e o objetivo de analisar se ocorreu a formalização e titulação do território. Evidenciamos que tais inquietações foram alcançadas, visto que, dentre os vários arcabouços teóricos, juntamente à experiência da entrevista com a ativista e uma das representantes da comunidade cigana, evidenciamos que o tratamento com essa comunidade é preconizado, mesmo que exista uma importante assistência no âmbito governamental, estadual e federal. É indiscutível que, quando se trata da esfera municipal, onde tudo verdadeiramente acontece e é vivenciado, existe uma marginalização tão latente que faz parecer mínima a condição de cidadania dessa comunidade em questão. Consequentemente, acreditamos que a primeira hipótese se confirmou. Essa considerava que os ciganos do acampamento São Pedro são defasados pelo poder público e isso torna a qualidade de vida dessa comunidade precária, com as famílias tendo de ocupar, na maioria das vezes, empregos informais, sem acesso à educação. Em relação à segunda hipótese, de que a sociedade enxerga os ciganos como pessoas marginalizadas, no entanto, que essa marginalização é oriunda principalmente do tratamento governamental, não podemos afirmar que, de fato, o governo é influenciador no amplo tratamento social preconceituoso em relação à comunidade analisada, mas podemos insinuar que o tratamento governamental ao longo da história contribui para a manutenção do status quo. Dessa forma, pouca mudança efetiva tem ocorrido. Essas são nossas referências. Obrigado.